Olá, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Análise e Mineração de Dados da turma IA 203A, com o professor Marcelo. Pode dar início, professor? Boa noite, pessoal. Então, agora sim, oficial. Vamos lá. Fique à vontade aí para perguntar ou para sugerir qualquer coisa ao longo da aula, como sempre. Beleza? Então, a gente chega na nossa terceira aula. Então, a gente falou na aula anterior sobre algoritmos de classificação. A gente deu ênfase em dois dos mais famosos, talvez os dois mais famosos, que é o KNN e o árvore de decisão. E agora a gente vai ver um pouco sobre como esses algoritmos de classificação são avaliados, né? Quando que ele vai ser bom, quando que ele vai ser ruim, ou não tão bom. Esses algoritmos de classificação, a gente considerou, a gente chamou eles na aula anterior de algoritmos supervisionados, porque eles estudavam um conjunto de dados onde nós já tínhamos eles etiquetados, ou seja, já havia uma classificação. E aí você, a partir desse estudo, os modelos matemáticos conseguiriam prever a classificação de outros dados futuros, de outros dados novos. E existem os modelos não supervisionados. Então, na aula de hoje, a gente vai comentar a ideia de como eles vão funcionar. Ou seja, como que eu vou conseguir fazer previsões de dados novos, de dados futuros, sem ter uma tabela de um conjunto de dados etiquetados. Então, esses são modelos não supervisionados. Vamos nessa. Então, começando pela classificação dos modelos, a avaliação dos modelos de classificação. O objetivo agora é ter indicadores que refletem aproximadamente o quão bem nosso modelo de classificação funcionará, assim que for colocado em prática. Então, vamos estar lembrando aqui quais foram os dois que nós falamos, o KNN e o árvore de decisão. Vou continuando. Suponha um modelo matemático de classificação que, após o treinamento, consiga classificar os clientes como ocasionais e frequentes. Para medir a eficácia do modelo, a ideia será dividir o conjunto de treinamento em duas partes, uma para treinar o modelo e outra para testar o modelo. Entre as técnicas para dividir os dados, as mais conhecidas são Out-Out, Random Sampling e Cross Validation. Com esses testes é feita uma comparação entre as classes reais e as previstas pelo modelo, gerando indicadores. Os indicadores mais comuns são acurácia, recall e precisão. Então, a ideia aqui é o seguinte: nós já tínhamos nos modelos de classificação um conjunto de treino. Esse conjunto de treino ele era de aprendizagem para o modelo matemático e a partir daí a gente iria para a prática tentar prever fazer as previsões de dados que não estavam etiquetados. A ideia agora é que dentro da base de treino, a gente separe ela entre efetivamente treino e teste do treino. De tal forma que a partir desse teste eu possa comparar aquilo que foi previsto com aquilo que realmente já estava etiquetado, para eu poder ter indicadores sobre o quão bom será a classificação para dados futuros que não vão estar etiquetados. Beleza? Vamos seguir para falar desses métodos de divisão e, posteriormente, dos indicadores. Primeiro, portanto, o Out-Out e o Random Sampling. O primeiro é o modelo mais simples de divisão dos dados para treino e teste. Ele simplesmente consiste em separar nosso conjunto de dados rotulados em duas partes. O primeiro para treino e o segundo para testar o modelo. Bem, isso aqui geralmente é feito em 70%, 30%, 80%, 20%, de tal forma que você deixe a maior parte para treino e uma menor parte para testar o treino. A gente fez isso
com o Oracle quando antes de ir para a predição, antes de estudar o test score e tudo mais, a gente primeiro usou um widget chamado DataSample, a gente vai ver ele novamente, para dividir o conjunto que já estava etiquetado, que portanto deveria ser usado todo para treino. A gente dividiu ele em duas partes, deixando a maior ainda efetivamente para treino e uma parte para treinar a aprendizagem, né? O modelo. O modelo que usamos para atingir nossos indicadores de desempenho não é necessariamente o mesmo modelo que colocaremos em prática. Normalmente, o modelo que colocamos em produção é treinado com todos os dados que rotulamos, a fim de conseguir um treinamento com maior quantidade de informações possíveis. Esse processo é apenas para estimar os indicadores de desempenho de um modelo em produção para casos futuros. Portanto, vamos lá, eu estou com uma base, um conjunto de dados para usar de treino. Eu divido ele em duas partes para, antes de ter efetivamente um modelo para pôr em prática, eu possa fazer uma classificação dele. E aí eu divido ele em treino e teste. Feito a classificação, a avaliação desse modelo de classificação, sendo uma avaliação boa, eu vou melhorar, pelo menos em tese, eu vou ter um modelo ainda melhor, porque quando eu for fazer a aprendizagem, aí eu já pego o banco de dados de treino completo. Eu não vou precisar trabalhar só com 70% dele. Observe, eu vou ter um modelo que treinou 70%, eu vou testar com 30%, se eu ver que é bom, eu pego todo 100% para treinar um modelo que, em tese, vai ter indicadores ainda melhores. Depois disso, é que eu vou pegar o modelo e pôr em prática. Bem, ao gerar a separação entre o treino e teste, cada parte deve manter as mesmas proporções dos elementos de cada classe. Então, existe essa preocupação. Quando for falar de treino e teste, é ideal que, se eu separei em 70%, o meu conjunto de dados etiquetados, digamos que eu tenha lá duas classes, C1 e C2. A gente fala muito aqui em cliente, então eu posso estar falando de cliente ocasional e cliente frequente. Essas são as duas possíveis classificações para os clientes. Eu tenho lá um banco de dados de 1.000 clientes, informações de 1.000 clientes. Aí eu vou separar em 70%, 30%. O ideal é que nesse conjunto que eu vou ter 70% para treino, para poder gerar a avaliação do modelo de classificação, eu tenha 70% do total que é frequente e 70% do total que é ocasional. Se não, por exemplo, eu posso, numa situação inclusive absurda, ter nesse meu banco de 1.000 clientes, de repente 70% realmente sendo frequente. Quando fizer a separação, eu pego exatamente todos que são frequentes. É o que o modelo vai aprender? Ele vai aprender algo absurdamente errado, que todo mundo sempre é frequente. Então, precisa ser mantido uma proporção. É óbvio que, às vezes, você vai ter que ter uma aproximação, porque a divisão pode não ser exata, né? Na maioria dos casos não vai ser. Mas que você tenha, portanto, o mais próximo possível da manutenção da proporção dos elementos. Muito bem. Uma das desvantagens do OUT-OUT é que pode ser que acabamos de selecionar um conjunto que seja fácil ou difícil demais, né? Daí, além de ter preocupação da proporção, eu posso acabar pegando um conjunto onde todos os indicadores tenham características muito parecidas, né, no treino, enquanto que no teste estão diferentes.
e, portanto, eu vou ter indicadores ruins, ou vice-versa, e eu teria indicadores supervalorizados. Bem, daí é interessante que eu consiga fazer treino e teste com todos os elementos do conjunto de teste, de treino, perdão. Daí entra o random sampling. No random sampling, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse modelo simples de separação out-out várias vezes. Por exemplo, eu separei em 70% a 30%. Aí depois, e aí o modelo aprendeu. Aí depois eu faço outra separação de 70% e 30%. O modelo aprendeu e eu gerei indicadores. E faço outra até tirar a média. Assim geramos mais aleatoriedade no processo e diminui a probabilidade de selecionar peças altamente tendenciosas para o treinamento ou teste, que gerariam indicadores ou baixos demais ou superestimados demais. Beleza? Ainda nessa ideia de trabalhar como treino e teste com todo mundo que está no treino, que está no conjunto que vai gerar a aprendizagem do modelo, existe o método de divisão do conjunto de treino cross-validation. No cross-validation, ele é o mais usado na prática. A ideia é garantir que todos os dados em nosso banco de dados rotulados façam parte do conjunto de treino e também no conjunto de teste. Então, aqui eu vou não simplesmente criar várias separações num dado percentual, 70 a 30, como eu já tinha falado, exemplificado, mas eu tenho a garantia que todo mundo que em um dado momento é treino, em um dado momento vai ser teste e vice-versa. Como é que isso vai acontecer? A gente pega o conjunto de dados e vamos dividir ele em K-partições. Por exemplo, vou dividir ele em 10. Dessas 10 partições, eu tiro a primeira, que seria 10% do conjunto, e vou usá-la para ser teste. Então, vou treinar os 90%, o modelo aprende com aqueles 90%, testo com os 10% e gero indicadores. Depois, lembra que eu dividi em 10 partes. Então, eu tenho 10 conjuntos de 10%. Em um primeiro momento, o conjunto 1 foi teste, enquanto os outros 9 foi treino. Agora, no segundo momento, o conjunto 2, o K2, passa a ser teste, enquanto os outros 9 vai ser treino. Então, aquele conjunto 1 que tinha sido teste, agora vai ser treino. E eu vou fazer isso com cada um deles. Portanto, no cross-validation, a gente faz a divisão em 10 conjuntos. E eu vou fazer treino e teste 10 vezes. Compreendido? E qual é a vantagem dele? De novo, é que eu não simplesmente fiz treino e teste várias vezes, como é garantido no random sampling. Mas, além disso, eu garanto que todo mundo, pelo menos em um dado momento, foi teste. Beleza? Seguindo. Agora, para a gente medir, para a gente indicar, né, se foi bom, se foi ruim, nós temos a acurácia, o recall e o precisão. Vamos lá. A acurácia é a mais simples forma de indicar a eficácia de um modelo. Corresponde ao número de casos em que o classificador gerou uma previsão correta, dividido pelo total de casos. Quem nos ajuda muito aqui é a matriz de confusão. A matriz de confusão, nós já vimos lá no Horus, vamos ver de novo hoje, mas o que a matriz de confusão faz? Ela vai separar as classes, vai colocar linha e coluna, as classes. Eu tinha falado aqui em 2 classes só, né? Cliente, que poderia ser ocasional ou frequente.
Então, aqui na imagem, a gente tem a possibilidade de ter classes. Então, tem a classe 1, classe 2 até a classe T. Então, você separa em linha e em coluna. Nas linhas, a gente vai ver aquilo que foi previsto pelo modelo de classificação. E nas colunas, a gente vai ver aquilo que era real. Lembrem que eu estou treinando e testando dados já etiquetados. Tranquilo? Então, quando eu faço o teste, eu consigo verificar se acertou ou não. Tá? E tudo que tiver na diagonal principal foi acerto. Por exemplo, quem tiver na linha 1, coluna 1, é o cara que o modelo previu que era classe 1 e que realmente era classe 1. Quem tiver na linha 2, coluna 2, é o cara que o modelo previu que era da classificação 2 e ele de fato era classificação 2. Então, todo mundo da diagonal principal são os acertos do modelo. Tá? Então, na forma da acurácia, isso aí seria o nosso denominador. A soma de todos os caras da diagonal principal é o nosso denominador, é o nosso numerador. E o denominador são todos os dados que tivermos, beleza? Então, quando dividimos isso, se alcançar 100%, é porque ele acertou tudo. Né? Se alcançar 100%, no caso, se a acurácia for 1, é porque acertou tudo. A gente não vai esperar por coisas desse tipo. Agora, é o seguinte, qual a desvantagem da acurácia? Ela é a mais simples, é a que a gente mais vai escutar falar, mas por que precisa de outras? Né? Se precisa de outras é porque ela tem algumas desvantagens. Qual a desvantagem da acurácia? Eu posso ter, por exemplo, vamos supor a seguinte situação, que nós temos duas classes, C1 e C2. E aí, ao todo, o nosso conjunto de dados, juntando todo mundo que é C1 e todo mundo que é C2, nós tenhamos 1.100 dados. Bem, e aí eu posso ter um modelo que é o seguinte, 1.100 dados de tal forma que 1.000 deles são da classe 1 e 100 deles são da classe 2. Isso aqui é real. E sabido, tá? Já tá etiquetado. E aí o modelo disse que 1.000 caras da classe 1 realmente são classe 1. Então ele acertou todos. E os outros 100 caras, que são de classe 2, ele pode pegar e dizer assim, que 30 deles realmente são classe 2 e 70 deles é classe 1. Então, olha lá o que está acontecendo aqui. Esse modelo, pela acurácia, ele seria bom. Qual seria a acurácia dele? Bem, ele acertou 1.030 dentre 1.100. Então, ele teria uma acurácia boa. A acurácia dele seria quase 100%, né? 1.030 dividido por 1.100, a acurácia dele seria de 0,94 aproximadamente. Então, em tese, você iria dizer que esse modelo é muito bom. Mas a questão é que esse modelo consegue prever muito bem o que é da classe 1, mas o que é da classe 2 ele não teve uma boa previsão. Então, esse modelo não é tão bom assim. Eu preciso ter um indicador que não olhe só para o geral, mas que olhe especificamente, que olhe também especificamente para cada uma das classes, comparando
a previsão e o real. Então, daí vem os outros indicadores. O recal. O recal, ele vai comparar o acerto de cada classe com o total de dados que realmente são daquela classe. Então, ele vai olhar para uma coluna. Ele olha, por exemplo, para a coluna CI. Lá na coluna CI vai aparecer todo mundo que realmente é CI. O cara que tiver na posição linha I, coluna I, é a quantidade de acertos do modelo. E os outros caras que estiverem na mesma coluna, que não forem zero, vão estar indicando quantitativos de erros do modelo. Caras que eram C1, C2, e o modelo acabou classificando como CI. Beleza? Então, aqui eu já tenho um outro modelo de um outro indicador. Por exemplo, aqui, na classe 1 são 1000, e ele acertou todos os 1000. Só que ele disse que 1070 era da classe 1. Isso porque na classe 2, que era para ter 100, ele só colocou 30. Então, se a gente fosse fazer aqui o cálculo do recal, o recal no C1 ia dar 100%. Ele acertou todos. Mas o recal no C2, bora olhar o recal no C2, como é que ia ficar? No C2, ele acertou 30. Deixa eu só apagar aqui o seguinte. Só apagar aqui esse 100. Esse 100 aqui é a soma, né? Vamos olhar aqui para o recal para o C2. No C2, ele acertou 30 dentre 100. No C1, ele acertou 1000 de 1000. Beleza, 100%. Só que aqui, ele acertou 30 de 100. Ele só acertou 30%. Então, tá baixo. Isso já iria indicar que esse modelo não está bom. Bem, e análogo, o modelo de precisão, ele vai fazer o quê? Agora, ao invés de olhar para a coluna, ele vai olhar para a linha. Então, ele vai comparar quantos caras da classe I, ele vai fazer a divisão de quantos caras da classe I ele acertou, dividido pelo total daquilo que ele disse ser classe I. Que ele disse ser classe I. Mas que, na verdade, era de alguma outra classe. Porque é o seguinte, esse cara que está aqui, ó, ele é um cara que é da classe 1 e que ele disse ser da classe I. Tá? Por exemplo, aqui, se a gente for calcular a precisão aqui para o C1, vamos lá. Ele acertou 1000. Dentre 1070 de suas previsões. E aqui ele acertou 30 dentre 30 das suas previsões. Então, aqui, ó, ele acertou todo mundo. Não teve ninguém que ele classificou como C2 que não era. Então, ele não erra isso. No entanto, aqui ele julgou que 1000 era do C1, 1070 era do C1, sendo que apenas 1000 eram, né? Então, a previsão aqui é de 0,93 aproximadamente. Tá? Então, esse é um cara que ele não classifica errado
o que realmente é C1, né? Perdão, como é que a gente pode, com a previsão aqui, o que a gente pode concluir? Que ele não classifica como C1, ele não classifica como C2 o que não é C2. Ele não classifica como C2 o que não é C2. Mas ele classifica como C1 coisas que na verdade são C2. Então, por isso que o interessante é você olhar os 3 indicadores. A acurácia, que é geral, vai comparar os acertos geral. Depois, o recal, que vai comparar os acertos dentre tudo aquilo de uma certa classe, dentre tudo aquilo que realmente era daquela classe. E o precisão, que vai comparar os acertos em relação a tudo aquilo que foi previsto ser de determinada classe. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no Orange. Isso aqui é algo que a gente... Opa, aqui eu vou precisar reiniciar, que eu baixei uns aplicativos novos. Espera lá. Deixa ele abrir lá que ele demora um pouquinho. Bem, até aqui alguma pergunta? Ele demora um pouco, Orange, para mim. Acho que não, né? Então deixa eu ir comentando logo aqui sobre os algoritmos de agrupamento. Bem, então a gente falou dos algoritmos de classificação, são aqueles que, de novo, vão usar um conjunto de dados etiquetados. Esse conjunto de dados etiquetados vão alimentar um modelo matemático e depois disso vai conseguir fazer as classificações. Muito bem. Agora, os algoritmos de agrupamento normalmente não contêm os dados marcados, como no caso de algoritmo de classificação. Por isso, as técnicas de agrupamento se enquadram na família de algoritmos de aprendizagem não supervisionados. Quando olhamos para os modelos de classificação, como árvore de decisão, também o KNN, presumimos que você tinha uma coluna dentro do seu conjunto de dados, você tinha uma coluna com a classificação. Ah, esse dado tem isso, tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, ele está lá, está acolá, e no final você classificava. Portanto, ele é isso. Né? Você tinha essa classificação. Nos modelos de agrupamento, e aí depois disso o modelo conseguia classificar dados novos, que traziam os mesmos atributos, e aí você conseguiria, após o estudo desses atributos, classificar o dado. Agora, no modelo de agrupamento, esse não é o propósito. Por exemplo, a gente fez, e vamos fazer um outro amanhã, mas a gente fez um exemplo de imagens. Lembra? A gente fez um exemplo de imagens, aí a gente pegou várias fotos de vaca, cavalo, coelho, gato, cachorro, e jogou lá no modelo. Só que não tinha nada classificado. Em nenhum momento estava lá escrito, esse aqui é mamífero, esse aqui é quadrúpede, esse aqui é não sei o que, esse aqui... Não tinha nada disso, só tinha foto deles. Só tinha foto deles. E depois a gente pegou lá um Scooby-Doo de pelúcia, pegou a vaquinha lá, a Milk, e a gente conseguiu classificar? Não, porque não havia classificação prévia. Mas quando a gente foi fazer a separação daquilo que se assemelhava, o Scooby-Doo ficou com os cachorrinhos e a vaquinha do chocolate ficou com as vacas de verdade. Não houve ali nenhuma classificação, mas houve um agrupamento daquilo que tinha características semelhantes. Ali, como eram imagens, a gente estava falando de
quando você vai falar de classificação de imagem, o que é estudado? Dentre os vetores dos pixels, vão ser estudado a angulação da foto, vai ser estudada a profundidade da foto, as cores, né, e tudo mais. Bem, normalmente os algoritmos que... outro exemplo que a gente vai trabalhar amanhã também, que vai envolver agrupamento, que não teria uma classificação, seria a mineração de texto. Né? Mineração de texto também não tem pelo menos não é o propósito de você fazer uma classificação, mas é propósito você comparar aquilo que se assemelha, aquilo que é parecido um com o outro e separar em grupos. A ideia aqui, portanto, é você separar em grupos para ver aquilo que se assemelha. Então, eu pegamos aí a época do Orkut, né? O Orkut tinha as comunidades. O Facebook hoje ele não tem comunidade, mas ele tem grupos, né? Tem grupos, tem página. Mas vamos falar dos grupos. O Facebook tem grupos e às vezes vai aparecer para você uma indicação para você entrar em determinado grupo. Isso porque você foi classificado como um tipo de pessoa? Não, você não foi classificado como um tipo de pessoa, mas observou-se a semelhança. Então, uma questão de agrupamento de você e outras pessoas, né? Uma certa tendência pelo aquilo que você segue, pelo aquilo que você curtiu, pelo aquilo que você deu like, dislike, né? Então, ele consegue fazer esse agrupamento de pessoas. Não faz sentido pensar em classificação. Essa pessoa é ruim, então ela tem que entrar no grupo tal. Não é pessoa ruim, não é pessoa boa, mas são pessoas que se assemelham, que têm gostos parecidos, então provavelmente você vai participar dos mesmos grupos que essas pessoas. Muito bem. Normalmente, os algoritmos que encontram esses grupos são fortemente baseados na distância ou métrica de similaridade definida para nossos dados. De certa forma, similar ao que acontece no KNN, mas não é a mesma coisa. O KNN tem classificação. O modelo mais famoso aqui vai ser o K-means. É um método de agrupamento que vai particionar objetos de dados em K grupos, onde cada observação pertence ao grupo mais próximo da média. As partições criadas pelo... Aqui eu coloquei um igual, caminhos, resultará na divisão do espaço de dados em um diagrama de Voronoi. Voronoi, né? O diagrama de Voronoi é um diagrama formado por vários polígonos. E no caso, os nossos K-grupos, seriam esses K-polígonos, eles estariam determinados pelo que seriam o centro de massa desses polígonos. Em termos euclidianos, se a gente for trabalhar com distância euclidiana, em termos euclidianos, esses centros são encontrados pela média aritmética dos pontos que estão formando ali. Por exemplo, no triângulo, se você pega a média aritmética dos 3 vértices do triângulo, você encontra a mediana, você encontra, o encontro das medianas, que é o baricentro, e é o centro de massa dele. Então, a ideia é exatamente essa aqui, que você divida em K grupos, então você vai ter K polígonos, você vai ter os centros desses polígonos, sendo o centro de massa, e o teu conjunto de dados vai ser dividido entre os pontos que estariam internos a esses polígonos com esses determinados centros de massa. Não é a mesma coisa que o KNN, professor, mas é muito parecido. Presta atenção. O que o KNN faz? Tu tem um conjunto de dados que estão classificados, aí de repente surge um dado novo. Vamos colocar aqui, o KNN, tipo assim, você tem um conjunto de dados já etiquetado. Então, vou trocar de cor aqui para dizer que tem outros caras aqui. Aí já está etiquetado. Isso aqui é vermelho, isso aqui é roxo. E essa já é a classificação. Aí, de repente, surge um cara novo.
O que o KNN vai fazer? Ele vai estudar os vizinhos mais próximos desse cara novo. Entendeu? Ah, quem está mais próximo dele? São os vermelhos ou são os roxos? E aí eu vou, depois disso, pegar e dizer, ele é vermelho, ele é roxo. Então, o KNN está pegando um elemento não classificado, ele vai olhar quem são os seus vizinhos mais próximos. Esse K indica a quantidade de vizinhos mais próximos. E aí, por exemplo, se esse K for 3, e eu perceber que os mais próximos são esses daqui, e aí eu pego, e por esse modelo, eu vou classificar ele como vermelho. Então esse ponto aí, a classificação dele é vermelha. Porque considerando seus 3 vizinhos mais próximos, seus 3 vizinhos mais próximos são vermelhos. Né? Essa é a ideia do KNN. O que o K+ vai fazer? O K+ é o seguinte, você tem vários dados que não estão classificados. Ah, aqui tem vermelho, tem roxo? Tem, mas não está classificado, eu não sei quem é o quê. E o que vai acontecer, num primeiro momento, não é um ponto que vai surgir do nada para ser classificado. Esse K aqui, ó, é K conjuntos que eu vou criar a partir de K pontos que vão ser os centros dos polígonos, os centros de massa desse polígono. Tá? Vamos mostrar aqui como é que vai funcionar. Deixa eu só ver aqui se o... Já abriu ali o Orange, beleza. Mas já que a gente já começou aqui, vamos continuar. Então, no K+, você tem toda essa matemática, né? Quer dizer, isso aí é só uma parte, né? Só uma parte da matemática que tem por trás dele. Dado um conjunto de dados, x1, x2 até xn, onde eles não estão classificados, né? Aqui pode até ter, falando lá das imagens, aqui tem várias vacas, tem vários cachorros, tem vários gatos, galinha, pato, aí eu posso classificar o que é ave, o que não é ave, o que é quadrúpede, o que é... Mas não tem, aqui a gente não está pensando nisso. Tem aí X dados. Cada observação é um vetor real, d-dimensional. O agrupamento K+ visa particionar essas N observações em K grupos. E aí você vai ter um grupo S1, um grupo S2, até um grupo SK. Grupos esses formados pelos nossos elementos X. Então, a ideia aqui é minimizar a soma de quadrados dentro do grupo. Ou seja, encontrar aqueles que estão mais próximos, aqueles que vão ter uma distância menor um do outro. E aí, para isso, a gente vai estudar a média aritmética deles. Tranquilo? Vamos ver aqui um passo a passo. Qual seria o algoritmo, então, aqui? Antes de ir para um exemplo, qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte. Você tem N elementos. Como tem aqui, ó, tem N elementos. E aí a ideia é pegar e dividir ele em K conjuntos. Para dividir em K conjuntos, você vai demarcar aqui K pontos. Eu vou dizer que esse K é 3. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos. E aí a ideia vai ser o seguinte. No primeiro momento, encontrar a distância de todos os nossos N elementos a cada um dos nossos K pontos. Ou seja, dos nossos 3 pontos aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos pretos. E você vai calcular a distância de todos os 12 para o K1, para o K2 e para o K3. Beleza? Aí vamos lá, tem um ponto preto 1. Aí você vai ver a quem ele está mais próximo. Se ele está mais próximo do 1, do 2 ou do 3. E assim sucessivamente. Se ele estiver mais próximo do 1, então eu já digo que ele está no grupo de centro 1. E assim sucessivamente. Tá? Então, talvez a gente tenha o seguinte. Esses caras estão aqui nesse grupo. Esses caras estão aqui nesse grupo. Esses caras estão aqui nesse, sei lá. Feita essa observação,
qual vai ser o segundo passo? O segundo passo vai ser encontrar um novo centro. Então, os 3 pontos iniciais que nós colocamos, eles vão deixar de ter importância no segundo momento. Porque o que a gente vai fazer? Encontrado quem estava mais próximo do 1, hipoteticamente formando, portanto, o grupo 1, eu vou calcular a média aritmética das coordenadas dele. Feita a média aritmética das coordenadas dele, eu vou descobrir um novo centro. O novo centro 1. E a mesma coisa com o 2 e com o 3. Como o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3 vão mudar de posição no nosso espaço, no nosso universo, pode ser que, a partir de agora, elementos que pertenciam ao grupo 2 estejam mais perto do centro 1, do novo centro 1, do que do novo centro 2. Então, por isso eu vou fazer o mesmo processo de novo, e de novo, e de novo. E quando é que eu vou parar? Eu vou parar a partir do momento que a mudança de posição de dentro do universo dos centros passar a ser zero ou irrelevante. Você coloca um limite delta lá, um erro pequeno, e a partir do qual você completaria, portanto, o processo de agrupamento em K grupos. Bem, nós vamos fazer aqui um exemplo. Não vamos fazer exaustivamente, não, tá? Vamos fazer só o passo 1 e passo 2. Tá? Depois a gente vê no Orange ali, fazendo um completo, tá? Mas vamos lá. Temos aqui dados... Quantos pontos? 10 pontos, né? Temos dados 10 pontos. Eu quero agrupá-los. Eles não estão classificados, né? Se tem classificação eu não sei, não conheço. E eu quero agrupá-los. Vou querer agrupá-los em 2 grupos. E por isso, eu escolhi aleatoriamente 2 pontos, o K e o L. Está aí as coordenadas dele. O K é 6,1 e o L é 7,1. O que eu vou precisar fazer agora? Vou precisar calcular a distância de cada um dos 10 ao K e depois de cada um dos 10 ao L. Aqueles que estiverem mais próximos do K, eu vou dizer que é o grupo 1. Aqueles que estiverem mais próximos do L, eu vou dizer que é o grupo 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos calcular agora aqui. Vamos calcular aqui. Vamos ver se a distância euclidiana, acredito que todo mundo lembra aí, né? Vamos pensar primeiro aqui, ó, no K. Pensar primeiro no K. Como é que eu calculo a distância euclidiana? É a raiz quadrada da soma do quadrado das diferenças, né? Então, eu vou encontrar a distância fazendo raiz quadrada, já coloquei raiz quadrada ali para todo mundo, da soma do quadrado nas diferenças, ou seja, delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Beleza. Então, vamos começar pelo A. Então, na coordenada x a diferença é 5, na coordenada y a diferença é 0, então fica 5 ao quadrado, 25. Agora no B. Na coordenada x a diferença é 5, na coordenada y a diferença é 1, então 25 mais 1, 26. Na coordenada C agora, no ponto C, fica 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 17. Na coordenada D, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então 32. Qualquer coisa, se não estiver entendendo, né, se eu errar alguma conta aqui também, pode chamar. Então, agora é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. No ponto F, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. No ponto G, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. No ponto H, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, de novo.
No ponto I, 4 ao quadrado mais 1. No ponto J, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tranquilo. Agora vamos comparar com o N. Vamos comparar com o N. Beleza. 6, 36. 6 e 0, 36. 6 e 1, 37. Aqui as diferenças vão ser 5 e 1, 26. Aqui as diferenças vão ser 5 e 4. Então, 25 e 16, 41. Aqui as diferenças vão ser 4 e 3. Então, 16 e 9, 25. Aqui as diferenças vão ser 3 e 2. Então, 13. Aqui 4 e 2. Então, 20. Aqui 3 e 3, 18. É, 5 e 1, 26. E por fim, 2 e 1. 2 e 1, sim. Então, observe que todos estão mais próximos do K do que do L, né? Todos estão mais próximos do K do que do L. Ó. É lógico, né? Todo mundo aqui está mais próximo do K do que do L. Beleza. Então, todo mundo aqui estaria num dado grupo 1. E o que é que eu vou fazer agora? Esse cara L, ele vai continuar onde ele está, então. Mas o que é que eu vou fazer agora? Esse cara K, ele vai ser deslocado. Ele vai ser deslocado para a média aritmética dos 10 caras que nós temos aqui. Então, deixa eu puxar aqui a calculadora. Vamos calcular aqui a média aritmética. Bem, para a coordenada x de todo mundo, 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 mais 4. Opa. 1, 2, vou escrever. 1, 1, 2, 3, 4, 3. Beleza? 4. Ah, não, que aqui eu escrevi. Certo. Mais 4, mais 2, mais. Opa. Mais 5. Mais 6. Opa, mais 5 acabou, né? Tá certo aqui? Tem 10 parcelas aqui? 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 5. Beleza. Aí, dividido por 10, 2,7. Então, o nosso novo K, que eu vou chamar de K', ele vai ter coordenada 2,7 para x. E para y, vamos lá. Agora para o y. Calculando a média aritmética do y agora. 1 mais 2, mais 5, mais 4, mais 3, mais 3, mais 4, mais 2, mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo. 26 dividido por 2, ou dividido por 10, 2,6. Opa, então o que, que vai acontecer? Deixa eu vir para cá. Eu tenho esses caras aqui distribuídos aqui. O que, que vai acontecer aqui?
Travou aqui. Beleza. Opa, não, beleza não. Saiu. Ah, ele fechou. Puxa vida, ele fechou o GeoGebra, que era onde eu estava calculando a distância dos pontos. Eu acho que ele não abre outro não para mim. Cadê? Poxa vida. Vamos lá. deixa eu colocar tudo de novo aqui. 2, 0, 5, 3, 4, 3, 4, 4, 2 e 5, 2. Beleza. Esses eram os pontos que nós tínhamos aqui. E aí, para encontrar os centros, colocamos o 6, 1 e o 7, 1. Deixa eu trocar a cor desses caras aqui. Coloquei verde. Deixa eu colocar verde nesse aqui também. Beleza. Então, era isso aqui que nós tínhamos. Calculamos a distância de todo mundo. A gente viu que todo mundo está mais perto do K do que do L. Isso é lógico. A escolha da quantidade de Ks é arbitrária. E a escolha do ponto inicial também é arbitrária. Então, aqui nessa escolha, todo mundo está mais próximo do K do que do L. Então, era como se todo mundo fosse do grupo 1 e não tem ninguém no grupo 2. Eu agrupei todo mundo junto. Tá. Eu não vou parar por aqui o processo ficar mais, então. Porque se a ideia é gerar grupos, e nessa primeira tentativa, está todo mundo formando um grupo só, então, é óbvio que eu vou continuar o processo. Como assim continuar o processo? Eu vou encontrar o centro do polígono que conteria todos esses 10. E eu já fiz isso com a média aritmética. Quanto é que deu? Deu 2,7 para x e 2,6 para y, né? Então, a gente vai vir aqui no K. Aqui não dá para editar ele, eu acho. Eu vou ter que escrever um outro aqui. E nós vamos colocar 2,7 e 2,6. E o K some da parada. Esse aqui é o novo K. Aquele antigo K saiu da parada. De sucesso. E agora o que eu vou fazer? O K deslocou e o que eu vou fazer? Vou calcular de novo a distância de todos esses 10 caras ao K e ao L. Ao K e ao L. Não vamos fazer isso, tá? Não vamos parar por aqui, só comentando qual seria o próximo passo. E agora, você certamente iria encontrar alguém mais próximo do L do que do K. O J, por exemplo, está na cara que está mais próximo do L do que do K. E sendo assim, você já teria um grupo 1 e um grupo 2. E aí você ia continuar fazendo o processo. Como assim continuar fazendo o processo? Aqueles caras que continuaram com o K, formando o grupo 1, você ia procurar a nova média aritmética deles.
que provavelmente não vai ser a mesma, já que você vai tirar um dos elementos lá de dentro. E assim o K vai ser deslocado novamente. E o L também. Quem ficar com o L, vou fazer a média aritmética deles para fazer o deslocamento do L. Se porventura o J for o único cara próximo do L, o L vai ocupar exatamente a posição do J. E assim sucessivamente. Que horas que eu vou parar isso? A partir do momento que esses deslocamentos do K e do L já forem ínfimos ou zero, eles não se deslocarem mais. Feito isso, eu vou ter dividido o meu conjunto de dados em dois grupos. Essa é a ideia, então, do K-MENS. Agora, o seguinte, se eu mudo, mesmo que eu continue com dois pontos iniciais, mas se eu mudo a sua posição inicial, eu posso mudar o agrupamento. Por isso que é interessante, assim como lá no KNN, que seja feito várias vezes, que a árvore seja feita várias vezes, que o processo que avalia o modelo de classificação seja feito várias vezes, aqui também é interessante que seja feito várias vezes, tá? Inclusive para diferentes valores de K, para que se encontre o ideal, o melhor classificado. Tranquilo? Vamos lá. E a classificação é feita várias vezes para que se fuja de tendências, né? Já que há uma divisão de grupos para avaliar, então que fuja de tendências. Muito bem. Eu acho que eu não tenho mais nada aqui. Não. Vamos lá para o Orange agora. O que eu vou precisar para amanhã? Eu vou precisar que vocês tenham no Orange. Vamos fazer alguma atividade com imagens e com texto também. Então é interessante que vocês tenham esses outros aqui. Workflows, tá? De análise de imagem e de mineração de textos. Você vem em opções, adicionar outros. Aí ele demora um pouquinho para abrir tudo que tem disponível. E aí, por exemplo, a gente já tinha trabalhado com gel, né? Eu já até apaguei, porque é o seguinte, isso aqui fica pesando também, fica pesando. Então, é bom você estar usando, você ter instalado só o que você está usando. Se você instalar, você vai instalar o de imagens para a gente trabalhar amanhã e o de mineração de texto para a gente trabalhar amanhã. Aí depois é o seguinte, eu não vou mais ficar usando isso aqui, professor. Até gostei do Orange, vou usar para o meu trabalho, para o TCC, tal, mas eu não vou fazer nada com imagens. Então é bom você clicar aqui e dar OK, ó, para ele desinstalar, porque senão ele vai ficar pesando e pesa mesmo, fica ruim usar o Orange com tudo isso daqui, tá? Aí é só você dar esse clique nele aí. E quem já tinha e quer atualizar, no meu caso aqui não vai aparecer porque já está atualizado. Aqui um clique é de desinstalar, o outro clique é de instalar. Só tem essas duas opções aqui. Mas se eu tivesse algum instalado não atualizado, ele indica também essa opção, tá? Mas essas atualizações às vezes não são tão necessárias assim para as atividades que a gente vai estar fazendo aqui. Então, se você deixou guardado aí o análise de imagens da última vez que nós utilizamos, não tem a necessidade de atualizar não. Mas se você não tem o de mineração de texto, baixa para a gente fazer atividade amanhã. Tá? Então vamos lá. Vocês lembram como carregar, né? Você tem essas três maneiras para carregar arquivos aqui. Nesse dataset, ele já traz aquilo que já está no programa, né? E está aqui até os três que nós usamos nas outras aulas. Está até marcado aqui que foram os últimos que eu usei. Então o Iris é o mais famoso de todos. Aqui é bacana porque ele traz o seguinte, de que lugar, né, qual repositório, quando foi criado, quem criou, qual foi a finalidade, né? Quais são os tipos de classificação aqui, né? Aqui eu vou classificar algo categórico que envolve biologia em Iris.
no de IDH, as minhas classificações são numéricas, eu estou trabalhando com geografia, economia, então é legal. Isso aqui traz várias coisas bacanas. Então vamos ficar aqui com o íris. E aí, para a gente ver um pouco do que a gente estudou nessas últimas aulas. Primeiro, a primeira coisa que a gente estudou foi as regras de associação. As regras de associação elas estão muito ligadas com correlação, né? Então aqui você tem esse widget de correlação. Para quem não lembra, o que a gente tem aqui nesse conjunto de dados das íris? Nós temos quatro tipos de informações: largura e comprimento da sépala e da pétala, e a classificação, se a flor é setosa, se é vescola ou vigínica. Beleza, isso é o que nós temos. Vamos vir aqui na correlação. Ele está fazendo aqui a correlação de Pearson. O que ele está mostrando aqui para a gente? Primeiro o seguinte, o que indica essa correlação? Numericamente, o que esses parâmetros significam? Esses parâmetros significam o seguinte: quando você estiver próximo de 1 ou de menos 1, significa que você tem uma correlação forte. Uma correlação forte. Se for positivo, é forte de forma direta. Se for negativo, é forte de forma inversa. Aqui nós temos a relação entre largura e comprimento, respectivamente, da pétala, sendo forte, está muito próximo de 1. Então, é uma relação direta. O que significa isso? Quanto maior for a largura da pétala, provavelmente maior também será o comprimento da pétala. Tá? E se for menor também. Então, uma situação direta. Não tem nenhum próximo aqui de menos 1, mas nós temos alguns negativos. Esses negativos já estão indicando algo inverso, mas não tem nenhum próximo de menos 1, ou seja, não tem nenhum que tem uma correlação forte, onde eu possa dizer que quanto maior um, necessariamente menor vai ser o outro. Por exemplo, a nossa sexta correlação, que é quanto à largura da sépala e o comprimento da sépala, está próximo de 0. Isso significa que essa correlação é fraca. Ou seja, ter alguma informação sobre a largura da sépala não indica nada ou quase nada sobre qual vai ser o comprimento da sépala. A partir desses estudos das correlações, eu vou conseguir identificar as regras de associação que a gente comentou. E aí a gente tinha um trabalho danado, né? Aqui o computador fez em segundos. A gente tinha um trabalho danado de ver o que lá na correlação, o suporte, de ver o lift e tudo mais. Aqui é light, então ele calculou tudo aí em segundos para a gente, tá? Isso é bacana de ser visualizado no gráfico de dispersão, né? Dá para ligar a partir da correlação também. Vou ligar todos os dados que eu tiver aqui. Beleza. E qual que ele trouxe lá? Foi exatamente esse, né? Largura e comprimento da sépala. Eles são os que são mais fortes, né? Ou seja, quanto maior um, maior o outro. Vamos selecionar aqui. Quando você seleciona, mas aqui eu não tô trazendo os selecionados.
Aqui ele vai mostrar os indicadores, perdão. E aqui ele vai mostrar os valores, né? Dos indicadores. Tranquilo. Beleza. Então aqui a gente consegue ver o quanto eles estão dispersos ou não. O que é que não tinha muita relação aqui? Largura. Largura é. Ah, sim, da sépala, né? Aqui que está misturado mesmo. Da pétala. Da pétala. Aqui, ó. Da pétala que ele separa bem, ó. Largura e comprimento da pétala ele separa bem. Essa é a correlação forte aqui, ó. Número 1. Largura e comprimento da pétala tem uma correlação forte. E aí você já observa que ele separa bem. Isso aqui vai ser ótimo, tanto para modelos de classificação quanto para modelos de agrupamento, né? Porque eu poderia estar com todos esses dados aqui, da Ziri, da cetosa, virgínica e vesicolo, mas sem estar classificado nada. E só de separar aqui sépala e largura e comprimento da sépala, eu já conseguiria ver alguns grupos, né? Poderia ver alguns grupos. Vamos até ver um exemplo assim daqui a pouco. Vamos ver se ele conseguiria separar esses grupos. O nosso modelo de K+, vamos ver se ele consegue separar os três sem saber o que é o que, né? Óbvio, né? Sem ter essa classificação. Vamos ver como é que ficaria. Beleza. Antes disso, vamos na sequência. Depois de estudar as regras de associação, então aqui a correlação ajuda. A outra coisa que nós estudamos foram os modelos para classificação. E nós estudamos, por exemplo, o KNN e o modelo de árvore. Vamos ver aqui em árvore. Quando eu digo esses dados com o modelo árvore, ele já vai fazer aqui o estudo, tá? Isso aqui aparentemente ainda não significa nada, né? A avaliação dele. Então, vou vir aqui em T-score para ver a avaliação dele. Olha lá, você tem Cross Validation, você tem Random Sampling, foram os dois que nós comentamos ali, né? Os dois mais utilizados. Aqui ele não trouxe esses dados porque não houve a separação em conjuntos para treinamento. Vamos fazer isso. Eu posso vir aqui e Random Sampling. E aí ele vai dividir. Posso até pedir aqui para ele fazer o Cross Validation, tá? Mas eu vou fazer aquele simples, vou dividir em 70%, tá? E aí eu mando aqui para o modelo o data sample, que é para o modelo estudar, tá? O modelo está estudando. E aí eu vou mandar agora para o test score o remanescente, que é para ele testar. Mas não sei por que não está aparecendo aqui. Teste, o que está acontecendo? Vamos ver aqui no KNN. Data Sampler.
Alimenta. Também não. Não falta botar a classe de alvo aí, não? Target class? Pois é, eu vim aqui, ele não tá deixando aqui. Ele não tá dando eu vim aqui e não tá dando a opção. Ele não tá indicando nenhum erro, mas também não tá mostrando ali os resultados. Tudo certinho aqui. Aqui estão os 70%. E aqui vamos mandar os 30%. 30% é o remanescente. Ah, agora sim. Mas não sei, não entendi por que não tá rodando. Mas agora foi. Não sei se eu digitei alguma coisa errada. Não sei, acho que não. Bem, agora vamos olhar aqui. Olha, a ideia de divisão simples aqui, a gente dividiu em 70% e 30%. 70% é o data sample. Então, vem aqui para a tabela 1. Deixa eu renomear ela aqui. Então, essa é a tabela de treino. E aí, aqui veio a tabela de teste. O que foi de treino alimentou a árvore, alimentou o KNN. E aí, quanto é que ele vai acertar aqui? Olha lá. A acurácia. A acurácia do KNN é maior. O recal deu igual, a precisão deu igual, então o KNN seria o melhor modelo, né? Já que o recal e a precisão deram igual, mas ele está com uma acurácia maior. Vamos ver a árvore, hein? A árvore de confusão. Como você vê aqui a avaliação. A matriz de confusão, perdão. Matriz de confusão. Então, da árvore, como é que é calculado, de novo, como é que é calculado a acurácia? Ele vai pegar tudo o que foi de acerto, ele acertou 9 mais 17 mais 18, então ele acertou 30, 35, 44, ele acertou 44 dentro de 45, por isso aparece aqui, deixa eu colocar os dois aqui um lado do outro, beleza? Então por isso aparece aqui uma acurácia para a árvore de 0,98. Tá? Agora o KNN, não sei porque o KNN colocou uma acurácia de... Ah, não, a acurácia está aqui. Ó. A acurácia deu igual, para os dois deram igual, tanto a acurácia quanto o KNN. Beleza? E a precisão e o recal dos dois também deram igual, porque a árvore cometeu um erro
que foi uma versicolo que ele classificou como cetose, enquanto Caine cometeu um erro de classificar como vigínica algo que era versicolo. Tranquilo? Então, por isso que deu tudo igual aqui para os dois, tá? Beleza? Perguntas aqui? Na avaliação de modelo de classificação? Tranquilo, também. Beleza. 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 Agora, vamos falar do... Vamos verificar aqui no Origin o nosso modelo não supervisionado. Antes, vamos ver aqui a árvore dele, olha. Você foi no modelo árvore, tal. Agora, para visualizar o modelo árvore, você vem em Visualize e ver árvore. Tá? Assim você vai conseguir ver aqui a árvore. Beleza? Tá aí a árvore dele, tá? Então ele começa com largura da pétala. Lembra que o primeiro nó aqui é aquele que tem o maior ganho de informação, né? Então, a largura da pétala é o maior ganho de informação. Bora ver aqui, largura da pétala. Olha lá, realmente, olha, era o que tinha uma correlação forte. Largura da pétala. Professor, qual seria o problema se eu começasse a árvore com a largura da sépala? Certamente você teria uma árvore maior, entendeu? Você teria uma árvore com mais galhos. Tranquilo? Beleza. A gente já viu como construir essa árvore aí. Professor, Pode falar. o senhor poderia depois mandar pelo WhatsApp esse arquivo aí que o senhor criou no Origin, para a gente não ter... Sim. Sim, vou salvar ele e vou acompanhar aqui e não estou conseguindo. Vou salvar e vou mandar no WhatsApp, sim. Obrigado por ter falado, porque geralmente eu saio na pressa assim, né? Beleza. Eu vou até renomear aqui. Tranquilo. Agora, vamos ver aqui o nosso modelo não supervisionado. Então, com o K+. Vamos lá. Vamos criar um conjunto de dados aleatório. Isso aqui é possível com a seguinte ferramenta. DataPaint. Aqui você cria, tá? Você pode criar com duas classes. Aqui está com duas variáveis, x e y. Vou criar isso aqui assim. Beleza? Tá aí. Criei um conjunto de dados aqui. Posso inclusive ver aqui na tabela. Aí. Criamos 78 dados. Tá aí. Agora, se eu fosse usar aqui o modelo, eles não estão classificados, né? Então, o modelo não supervisionado. K+. Vamos mandar todos os dados para lá. Beleza, viu que deu uma piscada aqui que ele estava calculando. Então, nós temos aqui, olha lá, 3 conjuntos. Ele está dizendo que o ideal, olha como é bacana, ele vai mostrar para ti qual é o ideal. Ele demorou ali fazendo as contas. Eu posso até
não faz sentido eu pensar em K igual a 1. Se eu fizer K igual a 1, não faz sentido pensar em ter só um conjunto. Então, vamos pensar de 2 até 10, sei lá. Ele está fazendo as contas. Mesmo colocando aqui 10 e tal, ele está encontrando o ideal. O ideal é ter 5. Ter 5 conjuntos. Vamos ver no gráfico de dispersão aqui. Quem seriam eles? Se eu ver aqui no gráfico de dispersão, lá nos nossos dados, a gente vai ver todo mundo aqui, ó. Essa aqui é aquela galera que a gente criou. Agora, depois de passar pelo K+, olha, é interessante sempre usar aqui a normalização, tá? A gente conversou já sobre a importância de normalizar. Então, eu vim aqui em Color, pedi para ele me mostrar os conjuntos. Vamos lá. Eu cliquei aqui no 4. Mas lembra que o ideal que ele falou é separar em 5. Olha aí. Ele não está classificando nada. Se for 2, aí, os azuis e os vermelhos. Mas ele mostrou aqui ó, que o melhor score seria para o 5. Aquele que tivesse mais próximo de 1, né? Seria mais próximo de 100%. Seria o ideal. Mas é porque eu peguei caras bem espalhados mesmo, né? Então ele já dividiu aí em 5 grupos. Seriam esses daí. Tranquilo? Então bem mais rápido, né? Bem mais rápido. Agora bora ver esse processo um pouco mais devagar. Não tão devagar quanto a gente estava fazendo, mas também não tão rápido assim. Você pode vir aqui, olha. No educacional você tem essa opção para estudar os K+. Isso, Edcat. Deixa ele carregar, beleza. Tá carregando ainda. Vamos lá. Vamos trazer esses dados para cá. Ixi, eu não sei, deu algum problema. Acho que aqui é um problema na instalação. Poxa vida. Acho que agora vai. Ô, loucura. Beleza, agora olha lá. Ó. 3 centros. Foi aleatório. Esse centro grande, verde, esse vermelho, esse azul, foi aleatório. Aí, lembra o que é que ele faz? Esses são os nossos centroides. Aí, lembra o que é que ele faz? Ele vai pegar todos os meus pontos. Quantos são? Nem me lembro mais quantos são. 78. Ele pegou todos os 78. Aí calculou a distância para o centroide verde, para o vermelho e para o azul. Quem estava mais perto do verde é o grupo 1. Quem está mais perto do azul, grupo 2. Quem está mais perto do vermelho, grupo 3. E aí, depois disso, o que é que ele faz? Ele vai pegar todo mundo do verde, que ficou no grupo 1, e vai calcular a média aritmética deles, mudando a posição do centroide 1. E a mesma coisa no azul e a mesma coisa no vermelho. E quando isso acontecer, ele vai recalcular a distância de cada um dos 78 para cada um dos 3 centroides. E, de repente, alguém que estava do grupo 1 pode passar aí para o grupo 2 com a mudança dos centroides. Que ele pode ficar agora mais próximo do centroide 2. Vamos lá? Então, você vem aqui para ele ir recalculando. Aí, percebeu?
Poxa, só que aí eu não vi se alguém mudou de classificação. Mas vamos prestar atenção para ver se a gente consegue perceber. Se você perceber, me avisa. Alguém mudando de conjunto. Vamos lá. Vou mais uma vez. Teve cara que mudou. Ó. Esse cara aqui era azul. Ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui era azul, ele ficou. Ele era azul, ficou vermelho agora. E vai. Agora, não tá mais mudando nada, né? Então, já foi. Vamos, ó. De novo aqui, ó. Aí escolheu outras posições. São os mesmos 78 caras. Os pontinhos não estão mudando de posição. Eu estou escolhendo novos centros aqui, ó. Nessa opção de randomização de posição. Não está mudando a posição dos meus 78 caras. Está mudando a posição inicial dos 3. Agora, lembra qual que ele disse que era o ideal? Ele disse que o ideal era 5. Então, vamos colocar 5. E está aí uma posição. Que poderia ser outra. Vou randomizar as posições. Beleza. Vamos ficar com essa. Aí vamos recalcular centroide. Recalcular. Bem, agora não está mais mudando. Os elementos não estão mais mudando, né? Opa, acabou de ter uma mudança, sim. Agora pronto. Agora não está mais mudando de posição. Então, deu o que tinha que dar. Bora comparar. Os dois aqui. Ficou igual? Não ficou igual. Não ficou igual. Fizemos o K+ duas vezes. Com 2 wildcats diferentes, de fato, mas o mesmo algoritmo. E não ficou igual. Por que não ficou igual? Porque considerou-se certamente posições iniciais para os centroides diferentes, tá? Diferentes. Então, ele fez uma agrupação, um agrupamento diferente, tá? Então, por isso que o ideal é que sejam feitos vários, que o KNN seja feito, que o K+ seja feito várias vezes, tá? Assim como o AVRE, por exemplo, aí tem até o modelo Random Forest, né? Que seriam várias, seria não só uma árvore, uma floresta, né? Tranquilo? Beleza. Agora vamos ver o seguinte, que eu tinha proposto para vocês era o seguinte. A gente tem aqui as nossas íris. Sabemos quem é quem na parada. Sabemos quem é quem. E quando a gente olhou as correlações, a gente viu que largura e comprimento da pétala era uma correlação forte, além de direta, forte. E o gráfico de dispersão mostrou realmente isso para a gente. Quando a gente está comparando essas duas grandezas, essas duas características, a gente consegue já praticamente, só com essas duas características, praticamente só com as duas, dá para classificar o que é cetose, o que é vergínico, o que é vescolo. Então, provavelmente, se eu for trabalhar com um agrupamento, isso vai acontecer também. Então, vamos pensar no agrupamento desses caras. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Já que Target não vai mais me interessar, a classificação não me interessa mais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui em selecionar colunas. E não me interessa mais qual é o tipo de íris, muito menos se é uma íris selecionada ou não. Então, vou deixar lá só largura e comprimento de pétala e sépala. Bora ver de novo aqui a tabela. Então, tá aí. Não sei quem é quem na parada.
só tem os dados aí. Se eu for no K+ agora, deixa eu ver qual foi o erro que ele deu aqui. Ele pede a classificação. Ah, não, porque aqui é o KNN. O KNN é o modelo de classificação. Olha, foi até interessante cometer esse erro para você perceber aí. Eu quis aqui alimentar o meu modelo com esse banco de dados, mas um modelo de classificação. O modelo de classificação não vai conseguir classificar, não vai conseguir aprender a classificar se eu tenho um banco de dados que não tem classificação, né? Então, o KNN, árvore, que foram os dois que nós estudamos na aula passada, não vai servir para cá. Eu tenho que ter um modelo não supervisionado, porque eu não estou com meus dados etiquetados. Então, é o K+. Eu falei para vocês não confundirem o KNN com o K+, e eu confundi, né? Vamos lá. Aí ele já estudou. Bora ver aqui, olha. Bora ver quantos ele indicou. Ele indicou 2, ó. Ele só indicou 2. Vocês sabem por que ele só indicou 2, né? Versicolo e virgínica se parecem muito, né? Vamos lá. Vamos no gráfico de dispersão. Quero ver os grupos. Vamos olhar pétala. Largura e comprimento da pétala. Tá aí, olha. É aquilo mesmo. Vamos pegar aqui o gráfico de dispersão original. É esse aqui, ó. O azulzinho é cetose, o vermelho é versicolo, o verde é virgínica. Pelo K+, ele classificou aqui embaixo tudo como versicolo, essa aqui é cetose. E aí ele acertou todas. E agora o que é virgínica, o que é versicolo, ele misturou tudo, ó. Misturou tudo. Agora, se mudarmos, cadê? Eu apaguei aqui. Se mudarmos de 2 para 3. Bora ver se ele errou bastante. Em geral, o modelo supervisionado não tem essa intenção, porque você não está com ele etiquetado. Você não sabe se ele... Na prática, você nunca vai saber se ele errou ou não. Mas olha, ele errou uns caras aqui, né? Ele errou uma galerinha aqui. Mas foram poucos, né? O que ele está chamando aqui de C1, o que ele está chamando de C1 aqui, é o que seria virgínica, né? Então, ele errou, por exemplo, ele errou esse cara bem aqui, né? O C1 é o azul, que o azul aqui no outro era o verde, era o virgínica, e ele chamou aqui de verde, que o verde aqui era o vermelho, o versicolo, né? Ele errou esse cara aqui, ó. Mas ele errou poucos, tá? Beleza. Então, aqui com o Origin, as coisas que a gente demorava um tempão para fazer, ele vai fazendo rapidinho aqui. Um outro jeito que você tinha de misturar essas coisas aqui era o seguinte. Tem outro etiquete aqui, não estou lembrando qual é. Deixa eu ver aqui. Para você mudar
Vou deixar tudo numa mesma, para mudar os tipos de classe. Eu acho que no domínio dá para fazer isso. Deixa eu ver aqui. Assim, ó, aqui no domínio, você pode pegar o seguinte, ó, o que é cetose, ele chama de cetose. O que é versicola, ele chama de versicola. O que é virgínica, ele chama de virgínica. Você pode simplesmente pegar o seguinte, pegar e fazer o seguinte, o que for cetosa, eu quero que você chame de íris. O que for versicolo, eu quero que você chame de íris. O que for virgínica, eu quero que você chame de íris. E aí pronto, agora eu não vou ter mais 3 classificações, tudo é a mesma coisa. Né? Quando você for vir aqui agora, ó, em visualizar a tabela, depois dessa edição no domínio, íris, cadê? Ele não mandou aqui. Agora, eu não tinha, qual foi o meu erro? Eu não tinha clicado aqui para aplicar a edição. E agora pronto, agora é tudo íris, ó. Tá? Não está classificado. Então essa era outra maneira, além do selecionar colunas, que eu teria para tirar a classificação. A partir daqui, já não faria sentido falar em árvore, nem em KNN. A partir daqui, tal qual no momento aqui na seleção de colunas eu tirei a classificação, eu teria que trabalhar com um algoritmo não supervisionado, já que tudo está com a mesma, está classificado, mas está tudo com a mesma classe. Então, jogaria no KNN, beleza? Eu vou deixar aqui também para quem quiser ver aqui, tá? Bem, então é isso, tá? A gente fica por aqui na aula de hoje. Amanhã a gente vai se aprofundar mais em alguns outros exercícios aqui, com o trabalho de imagens e de texto, mineração de texto. Então, peguem esses 2 workflows adicionais, tá? De análise de imagem e de mineração de texto, para a gente trabalhar com eles amanhã. Eu vou logo salvar aqui. Vou mandar para vocês. É isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Não. Tá tranquilo. Beleza? Não. Ok. Deixa eu voltar para cá. Vai ter o avaliação hoje, professor? Não, amanhã eu vou passar, tá? Mas aí eu vou passar 2. Uma para fazer assim como nas outras e outra para você fazer durante a semana, no fim de semana, que aí vai ser uma prática aqui com horas, tá bom? Tá bom. Não é que vai ser mais difícil, não, é porque vai ser prática. Aí vocês vão me mandar, como naquela outra vez, vão me mandar por e-mail o arquivo do programa. Certo. Tá bom. Então é isso aí. Abraço, pessoal. Uma pergunta. Opa, eu vi que surgiu uma coisa aqui no chat, né? Ah, sim, o colega estava dirigindo. Pode falar. Na semana que vem, eu vou estar externo e talvez não consiga assistir as 2 aulas. Será que... Como é que a gente tem... Será que tem como fazer alguma... Eu posso tentar ver o vídeo depois, entendeu, da aula, mas eu acho que a aula online vai ser difícil, eu vou estar lá em Coari. Bem, com o aviso prévio e a realização da atividade, né, não teria prejuízo no sentido de falta, tá? Porque eu lanço a frequência pela realização da atividade. Como você está avisando prévio, eu posso estender o teu prazo da atividade. Que aí tu volta quando para Manaus? Não, então, eu devo voltar na sexta ou no sábado.
Ah, sim, então volta na mesma semana, né? Na mesma Aí semana, na sexta ou no sábado, entendeu? Eu vou fazer uma atividade lá durante a semana inteira, aí na sexta ou no sábado eu tô voltando, e aí eu poderia fazer, por exemplo, no final de semana, ou tentar fazer lá à noite, entendeu? A dificuldade lá, na verdade, é conexão mesmo, entendeu? Talvez eu não consiga baixar vídeo, não tem... Bom, é ruim pra Não, caralho. mas aí tu me mandando na segunda-feira, dia 5, não tem problema. Tá bom, então. Ou até terça, dia 6, não tem problema não. Tá bom, beleza, então. Tá? Deixa eu só, porque eu não tô vendo aqui quem tá É falando. Denison. Denison. Beleza. Ok, não tem problema nenhum. Tranquilo, valeu. Então é isso aí, pessoal. Abraço, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente pratica mais. Amanhã de preferência, estejam com o Orange instalado para vocês não só verem, também praticarem e poderem tirar alguma dúvida que surgiria só depois, já surge durante a aula e aí é melhor para quando você for fazer a atividade valendo nota. Tá? Então é isso aí. Abraço a todos e até amanhã. Beleza, Marcelo? Opa, fica à vontade. Daniel, quer perguntar? Sou eu. Não é que eu tentei instalar aqui, é o análise de texto, é o teste ou é o test table? Porque eu tentei instalar o test table aqui, deu um erro, aí eu estou tentando instalar aqui o teste, somente teste. Eu acho que é o teste, é porque eu tenho os dois. Eu tenho os dois, mas eu acho que o de mineração de texto é o que está escrito só texto. É só texto mesmo. Também deu erro, mas só o texto ele funciona, mineração de texto. A questão é porque ali nas opções está escrito só texto. Ah, tá. Aí depois que baixa é que vai aparecer texto mine. Análise, né? Tranquilo. Então tá beleza. Sem problema. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Abraço a todos. Obrigado pela aula. Boa Parabéns. noite. Até amanhã. Valeu, pessoal. Boa noite. Abraço. Boa noite. Obrigada, prof. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.